irmãos, é bom estar aqui com você, mesmo à distância, nesse tempo onde nós estamos submetidos a essa quarentena, esse distanciamento por conta dessa pandemia do Covid-19. E o mais importante é entendermos que nós não podemos nos afastar completamente, nós devemos estar conectados de alguma forma e sermos gratos a Deus por Ele ter dado inteligência aos homens, criatividade, para que a gente possa ter a nosso favor a tecnologia, para que de alguma forma a gente possa estar servindo uns aos outros e cultuando ao Senhor junto. O nosso convite como igreja é que você aí na sua casa junte os seus familiares, junte as pessoas que moram contigo e tenha um momento de louvor, de oração e também de aprendizado da palavra de Deus. Nós estamos já há alguns meses, desde janeiro, numa série de mensagem na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e nós queremos dar continuidade a essa série. Enquanto Deus permitir, enquanto ainda estivermos afastados do culto público, nós permaneceremos normalmente com a exposição da palavra de Deus, dando seguimento àquilo que nós começamos no início do ano, entendendo que Deus tem falado à sua igreja e vai continuar falando. Nessa semana, nós vamos começar o capítulo 5 de Efésios. E eu convido você a ler os primeiros versículos lá em Efésios 5, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 14. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar no seu dispositivo eletrônico Efésios 5. A palavra de Deus diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Nesse trecho, o apóstolo Paulo ele traz o ensino, a palavra de Deus nos traz o ensino a respeito de abandonar velhos hábitos. A gente aprendeu já há algumas semanas que o apóstolo Paulo ele usa uma linguagem que nós devemos nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem. Eu, quando olho para essa comparação que o apóstolo Paulo faz, eu vejo como um dia de trabalho, quando você chega em casa, depois de um dia cansativo, um dia de trabalho, onde você esteve fora da sua casa e você chega cansado, querendo relaxar, mas você passou por um dia quente, um dia onde você passou por muitos ambientes. E qual é a sua reação?
que que você faz? Você chega, você retira aquela roupa suja, né? Você toma um banho e você se veste novamente, mas com novas vestes, com vestes limpas, e não mais com aquela outra roupa suja. Interessante que hoje, conversando com uma irmã da nossa igreja, que é médica, diante de toda essa situação de pandemia, e ela fala que os cuidados que ela tem tomado de chegar em casa, entrar pelo acesso dos fundos, trocar de roupa, botar roupa para lavar, vestir uma roupa que esteja livre daquele ambiente de contaminação que ela estava exposta. E assim nós fazemos, mesmo em momentos, em ambientes que nós não estamos vivendo uma realidade exatamente como essa. É um contrassenso você chegar em casa sujo, depois de um dia inteiro na rua, e você tomar um banho e você vestir aquela velha roupa. E é sobre isso que a palavra de Deus nos fala a respeito do novo nascimento. A nossa velha natureza é esse estado que a gente se encontra antes de nós chegarmos em casa, antes da gente se despir daquela velha roupa e tomar esse banho. O ato de tomarmos esse banho é o novo nascimento, né? Um banho depois de um dia cansativo, depois de um dia quente, é algo revigorante, né? E o novo nascimento é como se fosse esse banho. E após esse novo nascimento, nós vestimos o quê? Novas vestes, vestes limpas. E é sobre isso que o apóstolo Paulo ele fala. E a gente está nessa parte prática da carta, como nós temos falado ao longo dessas semanas. A carta começa falando nos primeiros capítulos a respeito daquilo que Deus fez por nós, quem nós somos em Cristo, e a partir do capítulo 4 ele começa a falar como nós devemos viver. E é interessante que na medida que o texto bíblico ele vai avançando, nós vemos que o apóstolo Paulo ele vai aprofundando e deixando mais específico essas orientações, esses desdobramentos práticos, esses imperativos do Evangelho, essas consequências no nosso modo de viver a partir do momento que nós nascemos de novo. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta que orienta um povo, uma sociedade que foi completamente transformado a partir da mensagem do Evangelho. Eram pessoas idólatras, pessoas que tinham uma vida moral totalmente contrária ao padrão de Deus, pessoas que tinham uma moralidade completamente distorcida e afastada do propósito de Deus para a vida deles. E nesse momento eles passam a ter uma nova identidade. E como consequência dessa nova identidade, um novo estilo de vida. E ele fala sobre abandonar o velho homem e se revestir do novo homem. E a gente vê nesse momento o apóstolo Paulo tratando sobre aspectos práticos e diretos dessa nova vida. Nós vemos aqui a dinâmica da salvação, a vida em santidade. E a vida em santidade, muito diferente do que talvez você possa imaginar, não é simplesmente abandonar o velho homem. Nós vemos aqui que é abandonar o velho homem e ser uma nova pessoa, um novo nascimento. É como se é uma caminhada. São 2 passos. Eu digo não para o pecado e o outro passo é dizer sim para as coisas de Deus. Em um passo eu digo não para o pecado e o outro eu digo sim para as coisas de Deus. Então é como caminhar e não é simplesmente um aspecto, são as 2 coisas. Nós vemos as 2 tendências. Pessoas que limitam a vida em santidade como simplesmente uma negação ao pecado, porém, do mesmo lado, uma ausência de boas obras, uma ausência de ações propositivas a respeito daquilo que Deus espera que a gente faça. E do outro lado, pessoas que valorizam fazer a justiça, agir com justiça, com bondade, como se essas atitudes positivas
nos tirassem a obrigação dessas atitudes negativas em relação ao pecado. Mas nós vemos que são duas asas, são dois passos, é um caminhar, onde você, na medida que você diz não para o pecado, você precisa dizer sim para Deus. Você diz não para o pecado e diz sim para Deus. Essa é a dinâmica da vida em santidade. É dizer não para aquilo que Deus não espera que a gente faça e dizer sim para a vida que Deus projetou para a gente viver. É interessante que a gente, olhando para esse aspecto, nós vemos a nossa responsabilidade como cristãos, o nosso testemunho como cristãos. E a gente precisa, talvez, romper, talvez você tenha essa ideia de que você precisa romper com ela, de que a vida cristã é uma vida definida por negações. A ética cristã não consiste somente em negativas. As duas coisas andam juntas. A negação para o pecado e a prática das boas obras. Nós não podemos cair num extremo de nos tornarmos legalistas simplesmente em se abster daquilo que é pecado, mas ter uma vida passiva em relação à justiça, em relação àquilo que é bom. Mas também não devemos nos tornar libertinos que, em nome da prática da justiça, nós não assumimos nenhum compromisso com uma vida longe do pecado. Eu não estou falando aqui de uma vida de perfeição. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus aqui, ela não propõe uma vida de perfeição, onde o cristão ele não peca em hipótese nenhuma. O que nós estamos vendo aqui é que nós não somos mais trevas, como o próprio texto diz. Nós agora temos uma nova vida, nós não somos mais trevas. O que isso significa? Isso significa que nós não somos mais dominados pelo pecado. Nós não estamos livres da presença do pecado, mas nós não somos mais dominados pelo pecado. Quando somos trevas, sim, de fato, o pecado ele nos domina. É ele que vai nos guiar, é ele que vai dirigir a nossa vida. Mas ao nascermos de novo, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, coexistindo com a nossa natureza pecaminosa. Que significa o quê? Que podemos até vir a pecar, mas nunca seremos escravizados pelo pecado, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos leva ao arrependimento e ao abandono daqueles pecados que antes talvez nos escravizassem. E olhando para o texto, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele diz que não é admissível, né? Que nós não podemos ser imorais, que não pode haver entre nós, igreja de Cristo, nenhum tipo de obscenidade, nem de conversas tolas, gracejos imorais e que são inconvenientes, mas ao invés disso precisamos viver em ações de graça. Quando ele começa falando sobre impureza sexual, talvez na sua versão esteja dessa forma, ele está falando sobre qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de perversão, seja a fornicação, seja o adultério, seja a pornografia. Todas essas coisas são pecados que nos escravizam e que não devem fazer parte, não devem dominar a vida dos filhos de Deus. Ele fala de impurezas, qualquer tipo de coisa que nos separa do reino dos céus, cobiça, o desejar qualquer coisa que seja do outro e não seja sua, seja o cônjuge, seja os bens materiais, conversa torpe, um vocabulário com palavras chulas, palavrão, observações maliciosas sobre as coisas. Embora a gente vive em um tempo onde existe uma exaltação a esse tipo de palavreado, ao palavrão, a palavras chulas, mas uma marca distintiva do crente é não adotar esse tipo de linguajar, entender que esse tipo de linguajar não convém, não condiz com a ética cristã.
o apóstolo Paulo aqui, a palavra de Deus nos fala a respeito de palavras vãs, que não são exatamente as palavras torpes, mas aquelas conversas desnecessárias, que não visam a edificação do outro, mas muitas vezes a denegrir, a afastar, a caluniar outros irmãos, a produzir a falta de unidade na família, no seio da igreja. Então, o apóstolo Paulo faz essa advertência àqueles irmãos ali em Éfeso e faz essa advertência, a palavra de Deus faz essa advertência a nós também. Então, talvez lendo esse texto, lendo essas palavras do apóstolo Paulo, de acordo com o mundo que a gente vive hoje, com até mesmo alguns contextos ditos evangélicos, onde se prega uma graça barata, né? Alguns chamam de hipergraça, onde Deus nos ama do jeito que nós somos, mas ao mesmo tempo não prega-se uma graça onde Deus não requer nenhuma contrapartida, nenhuma transformação de vida a partir de nós, né? Talvez nos chamem de fundamentalistas, de pessoas antiquadas, quadradas, radicais, mas só que isso não está. Essas orientações não estão na palavra de Deus à toa. Não é à toa que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever essas palavras àqueles irmãos e a nós também. Não somos, né, pessoas como todo mundo. É interessante que nesse período aí de crise que estamos vivendo, o brasileiro, ao mesmo tempo que fica preocupado, fica desesperado, tem a capacidade de fazer graça. Tudo no Brasil se transforma em meme, né? E tem uma postagem que eu vi muitas pessoas compartilhando a respeito dos idosos. Aí falando o seguinte: quando você era criança, você falava que você queria sair e a sua mãe não deixava, você falava: todo mundo está saindo. Aí sua mãe falava para você: você não é todo mundo. Agora é sua vez de fazer a mesma coisa. Quando seu pai, sua mãe, que é idoso, quiser sair e falar que está todo mundo saindo, você diga para ele que ele não é todo mundo. Assim funciona conosco. Todo mundo tem uma vida depravada. Todo mundo, nos dias de hoje, vive uma sexualidade completamente pervertida. Todo mundo vive uma ética nesses aspectos tratados aqui pelo apóstolo Paulo de uma forma que é completamente contrária à orientação bíblica. Mas nós, enquanto filhos de Deus, não somos todo mundo. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos povo do pastoreio de Deus. Povo eleito, alcançado, propriedade exclusiva de Deus. Então, é interessante que o apóstolo Paulo, que ele fala o seguinte, que nós devemos, no versículo 4, ele vai dizer que não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos morais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. O que nós enxergamos aqui? Que ação de graça, ser grato, um coração grato, nos livra do domínio do pecado, de uma vida em pecado. A melhor arma contra uma vida de pecado é uma vida de gratidão a Deus. A gratidão se opõe a qualquer tipo de imoralidade. E como falar em gratidão, como falar em ser grato a Deus, ter satisfação em Deus, porque ser grato é ser feliz, ser contente em Deus, diante da situação que nós vivemos, não só no Brasil, mas no mundo. Essa crise, toda esse estado de caos que nós nos encontramos, nos leva a refletir sobre várias coisas. Nos mostra quanto nós somos impotentes. Não é verdade? Não importa o quanto de dinheiro você tem, não importa o patrimônio que você possui, não importa o passaporte, a sua nacionalidade, porque se fosse uma epidemia local, talvez pessoas mais abastadas que têm condições de sair do país, talvez mesmo até tenha residência fora do país, bastava pegar um avião e sair. Mas nós vemos que até mesmo alguns países que são economicamente
mais favorecidos que o nosso estão sofrendo ainda mais com essa pandemia. Como vocês sabem, os membros da igreja sabem, eu estava até exatamente uma semana atrás fazendo um treinamento na América do Norte, e lá, o estado que nós nos encontramos essa semana já tinha chegado lá um pouco antes. Quando eu peguei viagem, o caos já estava se instalando lá um pouco antes que aqui no Brasil. Então não importa hoje, diante de um vírus, o quanto você tem, aonde você mora. Interessante que esse vírus ele chegou primeiramente exatamente nas classes mais altas do nosso país, porque ele veio de fora, mas está atingindo a todos e mostra a nossa fragilidade, a nossa dependência. Diante de um cenário de tamanha fragilidade, um cenário de tamanha dependência, de tamanho risco, como demonstrar gratidão? Como buscar satisfação em Deus? E a chave para isso é exatamente entender que Deus está no controle de todas as coisas. Que da mesma forma que ações de graças se opõem a qualquer tipo de imoralidade, como o apóstolo Paulo diz, as ações de graças é encontrar em Deus a fonte primária da nossa fidelidade. É entender que Deus, por amor a nós, não poupou o seu próprio Filho Jesus Cristo para nos salvar. Se Ele foi capaz de nos amar de forma tão profunda, não estaria Ele cuidando de nós em todas as circunstâncias? Ser grato, agir com gratidão, é ser feliz e entender que eu não dependo de uma vida imoral. Eu não dependo viver na imoralidade. Mesmo que todo mundo busque satisfação em prazeres imorais, eu não dependo da imoralidade como fonte de satisfação, porque a minha satisfação está em Deus. Eu não dependo de viver uma vida oposta àquilo que Deus espera que eu viva como seu filho, para que eu busque segurança, tranquilidade. A minha confiança está no Senhor. No que diz respeito à satisfação, a sustento, a provisão, a segurança. E é interessante que o apóstolo Paulo ele apresenta pelo menos três razões para vivermos dessa forma. Primeiramente, ele vai falar que nós não devemos viver assim simplesmente porque não convém aos santos. E ele não está falando aqui daqueles santos que algumas religiões pregam, de pessoas que foram perfeitas ou sem pecados, ou pessoas que vivem numa classe espiritual superior a todos os demais. Ele está falando de todos aqueles que foram salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo ele está falando para mim e para você que já fomos alcançados por Deus. Então ele está falando que nós devemos viver assim, primeiramente porque não convém. Não é do agrado de Deus que a gente viva dessa forma. O segundo aspecto que ele fala é que Cristo já reina. Ele reina plenamente. Ele reina sobre as nossas vidas. Embora o seu reino ainda não esteja estabelecido em toda a plenitude, porque nós vivemos aqui na esperança de que ele vai voltar para buscar a sua igreja, e sim, viveremos aqui sem nenhum tipo de dor, doença, injustiça, maldade, sofrimento, pandemias, nada disso. Cristo ele já reina sobre a sua igreja. Já temos parte com ele. Uma vez que ele já reina, que somos seus filhos e ele é o nosso rei, isso significa que nós já temos parte com ele. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é que eu e você desfrutamos de um privilégio que determinadas pessoas não usufruem, porque não fazem parte desse reino. Ele fala que aqueles que fazem parte do reino de Deus não são pessoas incontinentes. O que isso significa? Que tem falta de domínio. Que não tem domínio sobre
as áreas da sua vida. Ele está falando que o Espírito Santo de Deus habita em nós e ele nos habilita a não perdermos o domínio. E um dos grandes desafios, sobretudo nesse tempo em que nós vivemos, é não perder o domínio próprio. Talvez nessa noite você esteja vivendo um momento de angústia. Talvez nessa noite você esteja vivendo um momento de incerteza, sem saber o que vai acontecer amanhã, sem saber o que vai acontecer no futuro. Então, o mesmo domínio próprio que o Espírito Santo de Deus nos dá para vivermos afastados da imoralidade, da obscenidade, das conversas tolas, do linguajar torpe, é o mesmo Espírito que nos dá domínio para nos mantermos centrados em meio ao caos, em meio à adversidade, a esse deserto que nós atravessamos. Ele diz também que não é conveniente ou não se espera daqueles que estão sob o domínio do reino de Deus a avareza, que é idolatria. Nesse momento, a palavra de Deus está nos remetendo quando nós aprendemos a partir dela de que é impossível servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, ou a Deus e o dinheiro. Talvez você pense que o amor ao dinheiro se dê somente na ganância, através da ganância. Mas o amor ao dinheiro, ele se dá através da ganância, mas também se dá através da avareza. São dois lados de uma mesma moeda. Talvez o que tenha te tirado do centro nesse momento seja exatamente uma preocupação excessiva em relação à questão material. Eu não estou te falando que isso não deva nos preocupar. Claro, é óbvio, nós precisamos do dinheiro. O dinheiro é importante. As contas vão fechar no final do mês e a gente precisa pagar. Mas o que nós precisamos entender é que Deus continua reinando. Que nós não somos servos do dinheiro. Não é o dinheiro nosso Senhor. Que ser cristão significa não ser ganancioso e também significa não ser avarento. Ao contrário, precisamos ser generosos. Ao contrário disso, somos idólatras. Amamos ao dinheiro, confiamos no dinheiro. Ao invés de buscar felicidade em Deus, buscamos felicidade no dinheiro. Ao invés de buscar segurança em Deus, buscamos segurança no dinheiro. Ao invés de buscarmos estabilidade em Deus, buscamos estabilidade no dinheiro. Quem é o nosso Senhor? Esse foi a segunda razão que o apóstolo Paulo nos deu para não vivermos uma vida em pecado, que a certeza de que Cristo já reina. A primeira razão é que não convém aos santos viver assim. É o nosso testemunho cristão. Somos embaixadores de Cristo. O segundo, a certeza de que Cristo já reina. E a terceira razão é o medo da condenação. Às vezes nós somos tentados a um evangelho amaciado, um evangelho mais palatável, onde não se fala sobre condenação, sobre inferno. Mas, meus irmãos, é impossível pregar o evangelho sem mencionar o inferno. É impossível pregar o evangelho sem falar sobre condenação. O apóstolo Paulo aqui não está falando que o que nós fazemos aqui, os santos, quando nós cometemos esses tipos de pecados, essas atitudes necessariamente estão nos levando ao inferno. O que o apóstolo Paulo ele está falando é que, na verdade, a forma como nós vivemos nos distingue em relação a quem está condenado e quem está salvo mediante o sacrifício de Jesus. Quem faz parte, tem parte com esse reino que nós falamos e quem não tem. Então, a autoridade de Deus sobre a igreja não é uma autoridade onde nós, como igreja, determinamos quem vai para o céu e quem não vai. Como existe uma ideia equivocada a respeito disso em alguns contextos denominados cristãos. Mas Deus ele deu à igreja uma autoridade declaratória.
nós reconhecemos como igreja aqueles que têm parte com esse reino ou não. Por isso que nós batizamos. Por isso que a palavra de Deus nos orienta à disciplina eclesiástica. Porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, delegou à igreja essa autoridade declaratória. Claro que, como pecadores que somos, às vezes falhamos. Talvez reconhecendo aqueles que são salvos, trazendo à mesa a comunhão, ou talvez não exercendo corretamente o padrão bíblico para a disciplina. Mas o que nós vemos aqui são apontamentos, são características daqueles que são herdeiros, aqueles que foram salvos e resgatados e aqueles que não foram. E por isso, nós precisamos compreender a importância do nosso testemunho. Então, entender que sim, que a ira de Deus, como o apóstolo Paulo nos mostra aqui, como a palavra de Deus nos orienta, é a manifestação da justiça retributiva de Deus. É Deus tratando o pecador exatamente como ele merece. Quando a gente olha isso, quando a gente entende esse aspecto e somos honestos com a palavra de Deus a respeito da condenação, porque essa é uma realidade, nós estamos falando ao mesmo tempo de um Deus que é gracioso. Porque Deus, quando nos salva, Ele não está nos retribuindo da forma como nós merecíamos. Ele não está exercendo, Ele não está manifestando a sua justiça retributiva. Ele não está nos tratando da forma como nós merecemos. Porque se Ele fosse tratar assim, meu irmão, eu e você estaríamos condenados. E quando a gente olha para esse cenário de caos que a gente vive, talvez você pense o seguinte: estamos vivendo em um inferno. Esse mesmo caos que talvez nos traga uma certa angústia ou até mesmo um certo desespero, para nós que somos crentes, para nós que cremos no Senhor Jesus, esse caos nos traz esperança. Porque quando a gente olha para isso tudo e a gente vê que nada disso se compara à condenação eterna para aqueles que não se rendem a Jesus Cristo. Nada disso se compara ao sofrimento eterno. Porque toda dor, como diz uma canção, é por enquanto. Todo sofrimento é passageiro. Pode durar por muito tempo. Pode ser rápido. Mas todo sofrimento ele passa. Mas o sofrimento é reservado para aqueles que não estão debaixo da graça de Deus. É um sofrimento que não tem fim. É um sofrimento que não termina. Então, quando nós olhamos para a certeza de que Deus é justo e também é gracioso, nós nos enchemos de esperança quando olhamos para a realidade, porque sabemos que sofrimento algum se compara ao que está reservado a nós ao lado do nosso Senhor na eternidade. Porque viveremos com Ele livres de toda injustiça, livre de todo tipo de sofrimento, livres de todo tipo de dor, de doença, e que esse sofrimento aqui, que toda adversidade, ela é passageira. Então, esse sofrimento, essa angústia, esses momentos difíceis não são nada comparado ao sofrimento eterno daqueles que são impenitentes, aqueles que vivem uma vida completamente oposta àquilo que Deus espera de nós, aqueles que vivem uma vida dominada pelo pecado. E louvamos a Deus porque Ele nos dá o Espírito Santo para nos capacitar a dizer não para os velhos hábitos pecaminosos.
O Espírito Santo nos habilita para dizermos não a uma vida que não convém aos santos e dizer sim para uma vida não de perfeição, mas uma vida que testemunhe o amor de Deus às outras pessoas. Por isso, meu convite a você que está assistindo esse vídeo é que você confie no Senhor em todo o tempo, que você testemunhe a Cristo mesmo diante da adversidade, que o seu testemunho cristão não depende de circunstâncias, que o seu testemunho cristão depende única e exclusivamente da graça de Deus que está sobre a sua vida. E convido você que talvez esteja assistindo esse vídeo e ainda não tenha tido a oportunidade de ter um encontro real com Cristo, que você se dobre, que você se renda a Ele. Entenda que Deus ele é amoroso e Ele está cuidando de você. É Ele que está nos sustentando. É o Espírito Santo de Deus que está nos colocando de pé. Gostaria de orar nesse momento, pedindo ao Senhor para que Ele aplique a palavra de Deus em nossos corações. Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus. Te agradecemos pelo privilégio que eu tenho de falar com cada um dos meus irmãos, cada amigo, cada pessoa que está acompanhando esse vídeo. Obrigado porque o Senhor deu a capacidade aos homens de desenvolver a tecnologia para que a gente pudesse, em momentos como esse, estarmos conectados uns aos outros. E eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações a partir da Tua palavra, que não venhamos viver como imorais, que não sejamos, Senhor Deus, dominados pelo pecado, porque isso não convém a nós. Somos filhos do Senhor, somos amados Teus. Por isso eu peço ao Senhor por cada vida, Senhor Deus, do nosso país, da nossa cidade, do mundo, mas especialmente da nossa igreja, da Igreja do Redentor. Tome conta de cada família, Senhor Deus. Não permita que a gente venha a ser tomado pelo desespero, que a gente não venha a ser tomado, Senhor Deus, pela falta de estabilidade, mas que possamos, Senhor Deus, ter o domínio próprio, tendo a certeza que o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele há de agir nas nossas vidas, porque temos a certeza que o Senhor está agindo em toda essa circunstância, que o Senhor está agindo em toda essa situação. Esteja, Senhor Deus, com cada um de nós. Não permita que falte nenhum tipo de recurso, Senhor Deus, ao Teu povo, mas que o Senhor possa estar suprindo todas as nossas necessidades nesse tempo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O meu convite agora é que você, como família, como está no roteiro que nós enviamos, para você que é membro da Igreja do Redentor, para você que nos acompanha através das nossas mídias sociais, nós disponibilizamos um roteiro para culto doméstico. Nesse momento, compartilhe com sua família, dê oportunidade para cada um abrir o coração e falar o que tem te angustiado e o que Deus falou ao seu coração a partir do texto bíblico de Efésios 5, de 1 a 14. Dê oportunidade para que cada um ore nesse momento. E simplesmente não gaste esse tempo somente pedindo ao Senhor. Coloque seus pedidos diante do Senhor, mas invista tempo sendo grato a Deus. Como nós lemos aqui, ações de graça estão em oposição a qualquer tipo de pecado, a qualquer tipo de impureza. E como nós somos tentados nos momentos difíceis a viver, a pecar, a viver de uma forma como Deus não espera com que a gente viva. Então, separe um tempo para agradecer ao Senhor também. Quais são os motivos de gratidão que você tem hoje? Apesar de tudo isso, somos tentados a sermos distraídos somente pelas situações ruins. Mas o Senhor, Ele nos convida a sermos gratos a Ele também. E por último, eu gostaria de te encorajar. Eu sei que estamos no início de uma possível crise. Entendo que talvez alguns de vocês já possam estar passando por algum tipo de privação. Mas se você pode contribuir, contribua. A igreja continua dependendo da sua fidelidade, da sua generosidade. Nós temos compromissos assumidos. É óbvio que estaremos
diminuindo ao máximo as nossas despesas como igreja nesse período, mas ainda assim é impossível a gente passar por esse tempo sem ter que honrar com nenhum dos nossos compromissos assumidos. A igreja depende da sua fidelidade, da sua generosidade. Então, se o Senhor tem permitido que você viva, passe por esse tempo, sem uma privação completa dos seus recursos, honre ao Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, adore a Ele através da sua contribuição, porque a vida da igreja ela continua, mesmo não tendo nosso ajuntamento público, nós ainda dependemos da sua fidelidade. O Senhor, Ele nos usa dessa maneira também. Então, a gente vai colocar na descrição, a gente vai colocar aqui no vídeo. Você que é membro da Igreja do Redentor, você já tem essa informação através dos nossos canais de comunicação. Faça a sua transferência assim que possível, porque nós contamos, a igreja conta com a sua fidelidade, com a sua generosidade. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana debaixo da provisão do Senhor, e a Igreja do Redentor está à sua disposição, a liderança da Igreja do Redentor está à sua disposição nesse momento, também nesse momento de crise que estamos vivendo. Que Deus te abençoe.